mais exercícios de vestibular para a gente praticar. Vamos começar analisando essa primeira frase aqui que aparece pra gente. Choveu muito ontem de noite. Então, primeiro passo, olhar o verbo. Choveu. Não tem nenhum sujeito que faça chover. Então, sujeito inexistente. Então, vamos lá, choveu. Se eu chego e falo assim para alguém, choveu, tá bom já, né? A pessoa entende, não precisa de objetos, não precisa de mais nada. Esse aqui é um verbo intransitivo, ok? Tem outros termos ligados ao verbo, são adjuntos adverbiais. Vamos lá, muito é um termo aqui. Tá ligado ao verbo? Tá, choveu muito. E ontem de noite é outro termo, né? Choveu ontem de noite. Então, muito e ontem de noite são dois adjuntos adverbiais. Muito é adjunto adverbial de intensidade. E ontem de noite é adjunto adverbial de tempo. Tá ok? Então essa frase aí acabou. Sujeito inexistente, verbo intransitivo, adjunto adverbial de intensidade e adjunto adverbial de tempo. Agora a nossa segunda frase. O dia amanheceu rápido. Então vamos lá. O verbo amanheceu. Identifica o sujeito. Então aqui nessa frase a gente tem sujeito simples. Amanheceu. É transitivo? Localiza os objetos. Vamos ver. Eu falo o dia amanheceu. E acabou, não falo mais nada. O dia amanheceu. Então é um verbo intransitivo, ok? Outros termos ligados ao verbo são adjuntos adverbiais. Rápido está ligado ao verbo? Sim, amanheceu, rápido. Adjunto adverbial, de modo, né? Pronto, mais uma frase analisada. Prontos então para a nossa terceira frase? Olha lá, as ruas foram lavadas pela chuva. Olhar o verbo. Verbo auxiliar foram. Lavadas é o particípio, ado, edo, ido. Pela preposição, né? Então eu tenho locução verbal da passiva, tenho que identificar o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Chuva. E aí, lembra o que a gente tinha visto do agente da passiva? A gente pode até fazer um teste. Se a gente transformar na voz ativa, o agente da passiva tem que virar o sujeito. Então se eu falar, a chuva lavou as ruas, o agente da passiva, a chuva, vira sujeito. E as ruas, que é o sujeito, virou o objeto. E esse sujeito aqui, ele chama de sujeito paciente, tá? É o sujeito que não é bem um sujeito que realiza uma ação, né, mas é um sujeito que sofre a ação. A rua foi lavada. Então a gente diz que é um sujeito paciente. Volto para o verbo. É um verbo intransitivo, não precisa de objeto. Última frase que a gente tem aqui. Foram a Pazárgada. Lembra que uma dica para achar o sujeito indeterminado era no verbo, né? Então foram seria eles. Eles foram, mas eu não sei quem. Então é um sujeito indeterminado. Agora, o verbo é transitivo? É. Agora me falta saber se é um objeto direto ou indireto. Então, a Pazárgada é um objeto que tem preposição obrigatória. Eu não posso falar foram Pazárgada. Eu tenho que usar o a. Então eu posso falar que é um objeto indireto. Ok?